e principalmente da professora doutora Adriana Wagner, por aceitar, então, o nosso convite e ministrar esse tema tão importante que é a saúde da mulher. Principalmente, né, por elucidar, então, né, durante esse mês de março, que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Também como forma de conscientizar sobre essa temática relacionada ao câncer do útero e entender a importância da prevenção e no controle da doença. A professora Adriana, ela é médica, ginecologista e obstetra junto à Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó e professora do curso de medicina da UFFS, aqui do campus Chapecó, e também da UNO Chapecó. Gostaria de alertar a todos que a lista de presença será disponibilizada pelo chat. Eu acho que a Sara já até deixou ela ali disponível, mas a gente vai ficar disponibilizando ela em alguns momentos para aqueles que forem entrando, tá? Porque esse evento ele é o primeiro de uma série de ciclos de debates relacionado à saúde dos servidores que a DAS vai promover ao longo deste ano. E esses eventos, eles vão ser certificados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, é importante que vocês assinem ali a lista de presença, que vai estar no formulário, para que então a gente possa depois gerar esses certificados, tá bom? As perguntas, elas podem ser feitas também, aquelas perguntas que vocês tiverem interesse de fazer para a professora Adriana, vocês podem deixar ali no chat escrita, ou também no final da apresentação dela, vocês podem fazê-la oralmente, né, diretamente para ela ao final, então. Esse evento também ele vai estar sendo gravado, tá? Para que depois a gente possa utilizar como recurso aí em alguns outros determinados momentos. Já gostaria de agradecer antecipado, então, pelo seu aceite, professora Adriana, de contribuir conosco com a saúde de todos os servidores aqui da UFFS, trazendo esse tema, então, que é tão importante para todas nós mulheres e para todos aqueles que convivem com as mulheres. Então, muito obrigada. Passo a palavra para você, professora Adriana. Bom, boa noite para todas, para todos, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, por favor? Eu não consigo ficar olhando o chat e falando. Então, só para vocês me falarem se vocês Tá estão... super bem, prof, o áudio. Tá até um Perfeito. volume muito bom. Tá, então assim, ó... Pela prof. Adriana, que perguntas que forem sendo colocadas no chat, a gente só vai depois, ao final, lê-las para você, né? Só para que, às vezes, as pessoas, ao longo da sua apresentação, às vezes tem alguma pergunta, né? Que ao longo dela já querem fazer, já vão deixando ali. Não que vai ser interrompido, tá? Fique tranquila. E não precisa visualizar. Tá bom, obrigada. Eu coloquei a apresentação assim, vocês estão conseguindo assistir. Eu gosto sempre que alguém fique com a câmera ligada, se a Sara ou você, Débora, puderem ficar, que aí eu vou tendo assim como referência. Eu vou deixar nesse modo de apresentação, porque aí eu consigo mexer aqui com o mouse e facilita mais. Como eu acho que não são muitas pessoas que estão aqui, a gente pode fazer... As pessoas podem perguntar qualquer coisa depois, assim, pessoalmente, né? Acho que fica até bem tranquilo. Bom, a Maíra, professora Maíra, conversou comigo e me falou sobre fazer essa apresentação. Aí ontem eu fui olhar que eu tenho uma apresentação Saúde da Mulher, mas ela estava muito técnica. Aí ontem eu fui até 3 da manhã mexendo nisso aqui para deixar uma coisa assim um pouco mais light, digamos assim, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer em meu nome, eu, Adriana, né? Adriana Wagner, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, professora do curso de Medicina, né, do campus de Chapecó, em nome da LASAN, da Liga de Saúde da Mulher, né, o convite da professora Débora, da Sara, enfim, para participar aqui. É a primeira vez que eu faço uma atividade assim na UFFS, desde que eu entrei, assim, com os colegas, funcionários, professores, etc., né? Então, é bem legal, gostei muito, realmente, fiquei feliz com o convite. Bom, falar sobre... Eu sou médica, né, ginecologista obstetra, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul,
E a minha formação ela vem vindo, né, da Universidade Federal. Depois eu fiz a residência médica, o mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP de São Paulo, e depois eu fiz o meu doutorado na Unifesp. E esse ser mulher é uma coisa que eu trabalho a vida inteira como mulher, e ouvindo, vendo, enfim, assistindo, falando, meu trabalho é ou são com mulheres. E há muitas coisas que eu aprendo no dia a dia, muitas coisas que eu não sei, eu aprendo, ou melhor, talvez a quase totalidade do que se refere a esse ser mulher. Eu não sei se a gente vai aprender numa existência, numa vida. Aprendo muito com as nossas estudantes, com as jovens, aprendo nos livros, no dia a dia, com a minha mãe, com as minhas tias, mulheres que não tiveram oportunidade de frequentar os bancos escolares, né? E essa foto de abertura eu coloco assim algumas coisas que eu considero muito importantes, né? Mulheres jovens, mulheres mais velhas, a Maria da Penha e tudo que ela representa, a Simone de Beauvoir, as mulheres que morreram tentando ou lutando, enfim, para conseguir um voto, as indígenas, as caboclas, as negras, as brancas, as pardas, enfim, todas nós. Acredito que todas nós somos diversas e, ao mesmo tempo, somos únicas, né? Esse útero que nos une. Existe um longo histórico sobre a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que não é o tema aqui, mas que era um programa de governo, e há poucos anos, né, nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou, na verdade, uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher, né? E, como sendo uma política nacional, ela tem que se manter. Enquanto programa, poderia ser suspenso, adiado, né? Estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo bem? Não está dando eco? Ok? Olá, pessoal, alguém pode Tudo me ok, responder? Prof, prof. Adriana, ok. tá tudo Ai, certo. desculpa. Tá. Achei que a prof Se alguém... me visualizava. Desculpa, prof. Não, eu não estou visualizando. Se puder só ficar, que aí eu me guio, eu consigo Sim, me ficar melhor. tá Então, hoje ótimo. nós temos na verdade, nós temos então uma política com vários eixos de atuação que vai da atenção obstétrica, e aqui nós temos, é obrigatório destacar, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, homens, mulheres, estudantes, colegas, enfim, nós temos índices muito tristes, né? E um deles é a elevada mortalidade materna, que é a morte de uma mulher durante o ciclo grávido, puerperal, durante a gravidez ou o puerpério, período de pós-parto, até um ano depois desse parto. E nós temos uma elevadíssima prevalência, incidência, enfim, de mortalidade materna. E o que mais mata a mulher no Brasil e no mundo como um todo é uma tríade, são as infecções, as hemorragias e a hipertensão, a famosa pré-eclâmpsia. As hemorragias decorrentes, muitas vezes, do abuso das cesarianas, do parto cesárea, que é um índice muito ruim. Nós temos um índice de cesariana absurdo, tá? Os abortos, enfim, uma série de cofatores que vão levar aí essa elevada mortalidade materna. Nós temos nesse eixo atenção às mulheres jovens, adolescentes e em situação de vulnerabilidade, de violência, quer seja violência doméstica, quanto a violência no sentido estupro. A atenção clínico-ginecológica, né? Lembrando que muitas mulheres, ou talvez grande parte das mulheres nos rincões desse Brasil, vão procurar um médico aqui, quando estão grávidas. Por isso, a importância da formação do profissional de saúde, não só médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, como o profissional da educação física, o dentista, que tenha o olhar, e aqui com certeza eu vou chamar mais para a enfermagem, para a medicina,
o olhar de quando uma mulher grávida for consultar, ela tem que ser examinada a sua mama, a palpação da mama, ser submetida a um exame ginecológico, porque algumas mulheres só vão procurar um profissional da saúde quando grávidas, né? Então, acaba que o obstetra, ou médico generalista na UBS, ou a enfermeira vão ter o contato com essa mulher talvez uma única vez. E não pode, então, se perder a oportunidade de fazer uma triagem de IST, sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, como também fazer um exame de prevenção do câncer ginecológico. Dentro desse eixo, a saúde sexual e reprodutiva, o direito ao planejamento reprodutivo, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, o HIV e AIDS, né? A AIDS não é o tema aqui, mas nós tínhamos, nos anos 80, a praga tida como absurdamente colocada como uma praga que atingiria homossexuais, principalmente jovens do sexo masculino. Isso mudou completamente ao longo dos anos. Nós tínhamos 20 homens para uma mulher com HIV no início, hoje nós temos 1 para 1. No início, a infecção ela era na área litorânea do Brasil, correto? Nas grandes cidades, nas capitais. E ao longo dos anos 90, a AIDS foi sofrendo um processo de interiorização e feminização, correto? E se espalhando, tanto que hoje nós temos em todo o território nacional, em todo o mundo, toda a América, etc, etc. E hoje, né, nós temos, não existe um biotipo, digamos assim, todos são de riscos, todos somos potencialmente de risco. Atenção à saúde aos segmentos específicos da população feminina, as mulheres em reclusão, tá certo? Então, isso é uma coisa super importante. Aqui na UFFS tem um grupo que trabalha muito com isso. E talvez uma parte que a gente vai falar aqui um pouquinho, que é a prevenção do câncer de colo uterino e mama. Então, são vários aspectos nesse eixo. Eu só estou colocando porque muitas pessoas não têm conhecimento que existe um PANAISM, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Correto? Isso são políticas extremamente novas. Há muito pouco tempo, e quando a gente fala há pouco tempo, são 20 anos, 30 anos, 40 anos, que não é nada, que a mulher se tornou o sujeito realmente de ter um olhar sobre ela. E, infelizmente, isso está longe de atingir o ideal. Nós temos várias fases da vida da mulher, o início da atividade sexual, e aí se torna muito importante a prevenção da gravidez indesejada, a contracepção, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. O período reprodutivo, né, a assistência pré-natal, a gravidez, o planejamento familiar e o climatério, onde a gente vai ter, então, a falência ovariana, o esgotamento dos folículos do ovário, a queda dos níveis de estrogênico e toda a complexidade que se tem no climatério. Lembrando que com o aumento aqui da expectativa de vida, nós vamos ter 1/3 das nossas vidas no climatério, 25 anos, se a gente pensar uma expectativa de vida de no mínimo 75 anos. Então, essa mulher ela tem que ter um coração funcionante, um osso que a sustente, uma musculatura. Então, uma série de coisas aí a gente pode discutir a esse respeito. Eu estou só falando algumas coisas de uma forma geral, né? Bom, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, antes de nós entrarmos no foco, que é o colo uterino, eu falo, e sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu divago um pouco, me perdoem se às vezes eu sou um pouco prolixa, mas as ISTs, nós estamos vivendo uma pandemia, SARS-CoV-2, Covid-19, mas nós temos uma epidemia de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Hepatite B e C, HIV, sífilis, as lesões vulvares, e aí nós temos o cancro mole, o hemófilos do Crey, nós temos a clamídia, nós temos linfogranuloma venéreo, uma série de doenças, o herpes genital e o papiloma vírus humano, que nós vamos falar um pouquinho mais. Aqui nós temos que destacar a sífilis, né, que é uma infecção bacteriana pelo treponema pálido. Para vocês terem uma ideia, o ano passado em Chapecó,
nós atendemos quase 200 mulheres com sífilis, tá? Gestantes, mulheres gestantes com sífilis, né? Gestantes com sífilis. E isso é uma pontinha do iceberg, porque toda gestante é triada. Então, quanto é esse número? Isso é absurdo, correto? Então, uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que estão aqui, faça testagem de infecção sexualmente transmissível. Oriente os seus colegas, oriente as suas colegas, oriente os estudantes, façam você enquanto mulher, você enquanto homem, a testagem anual de HIV, hepatite B, C e sífilis, correto? Óbvio, você já tem imunidade à hepatite B, beleza, tem a vacina, né? Então, ok, não precisa hepatite B, mas hepatite C, HIV e sífilis é fundamental. Lembrar que aqui nós temos vacina, hepatite B, nós temos vacina aqui para HPV. Nós temos HIV, uma terapia antirretroviral, medicamentos que vão controlar o vírus, mas não se fala em cura. Sífilis, nós temos tratamento, cura, que é a penicilina benzatina, o famoso benzetacil. O herpes genital, nós não temos exatamente uma cura. Uma vez que você teve herpes, você poderá ser um portador assintomático do vírus a vida inteira. O que nós temos em comum com tudo isso é prevenção. E quando se fala aqui em prevenção, se fala em usar condom preservativo, correto? Fundamental nas relações sexuais. Então, só para falar um pouco, isso aqui é preocupante, né? De 2013 para cá, a sífilis estourou no Brasil e no mundo, correto? Uma coisa, assim, absurda. E nós temos aí hoje taxas de infecção congênita que deveriam ser menos de 1 para cada 1.000 nascidos vivos, nós temos 7, 8, 15 para cada 1.000. Então, é uma loucura isso, tá? Tudo bem? Estão me ouvindo bem, ok? Tranquilo? Sim, prof. Eu vou entrar especificamente, né, no março lilás, né, março lilás, que é as discussões sobre a prevenção do câncer de colo uterino. E não se pode falar em prevenir câncer de colo uterino se não falar no HPV, no papiloma vírus humano. Então, isso foi motivo de prêmio Nobel em medicina, que é, na verdade, a associação entre o câncer de colo e o papiloma vírus humano. Uma coisa muito importante falar: todo HPV dá câncer? Não, todo HPV não dá câncer. Todo câncer de colo uterino tem HPV? Sim, né? Existem mais de 100 sorotipos de papiloma vírus humano, ou seja, um vírus, correto? Mais de 100 sorotipos. Em torno de 25 a 30 vão ter uma predileção pelo epitélio, pelo tecido urogenital, urológico genital, genitália, colo uterino, vagina, ânus, de homem e de mulheres. Quer dizer, óbvio, né? Colo uterino, vagina de mulher, ânus, pênis, homem, tá? Então, é um vírus que tem atração por epitélios, epiteliotrófico, ele tem um trofismo por epitélio. E nesses epitélios, ele vai se incorporar à célula, vai alterar o DNA e poderá, então, desenvolver um câncer, correto? Então, hoje, o agente causal do câncer de colo uterino é o HPV. Então, por isso que a vacina para o HPV é política primordial, primária de prevenção do câncer. Infelizmente, e eu estou com mais de 50 anos, eu estou com 56 anos, formei em 1989, e eu ouvia dizer que o nosso país era um país em desenvolvimento, pereré, pareré. Infelizmente, eu estou envelhecendo e vendo que nós estamos, parece que na marcha ré, sabe assim? Nós estamos retrocedendo numa série de coisas, né? Porque, ao mesmo tempo que nós temos o conhecimento, que nós temos a ciência e que nós temos a possibilidade de prevenir, muitas disso
está se retrocedendo. Nos últimos 5 anos, né, caiu assustadoramente a imunização de crianças no Brasil. É assim, quando me pedem para falar sobre uma coisa, infelizmente eu acabo também falando sobre outras. Eu fujo porque eu considero que é importantíssimo nós falarmos sobre isso, né? Então, aquela história, vacinas salvam vidas, salvam. Senão, nós não teríamos pessoas hoje de 70, 80, 90, 100 anos vivos. Isso não acontecia na década de 30, na década de 40. E a grande revolução foram ou são as vacinas. Me entristece muito quando eu penso que nós ainda somos campeões em cânceres avançados de colo uterino. Se vocês pegarem a Europa e os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, o Chile, aqui perto, vocês vão ver que eles têm que eles têm em termos de câncer de colo uterino? Eles têm as lesões pré-neoplásicas, as displasias, as chamadas NICs, não o câncer estabelecido. E nós temos mulheres que morrem em estadio avançado de câncer de colo uterino. Então, isso assim é um contrassenso, sendo que nós temos a grande arma que é a vacinação, né? A educação, a importância da educação sexual nas escolas, a importância da educação de prevenção, a importância de se falar das vacinas. Isso tem que ser falado, isso tem que ser divulgado. Isso é conversa de domingo, sim, é conversa de domingo. Não é mito, não é preconceito nem nada. Nós temos que falar sobre essas coisas para evitar que as mulheres continuem morrendo, tá? Então, se estima hoje que 99,9% dos cânceres de colo uterino estão relacionados com HPV. O HPV, ele está, né, a prevalência, ela é obviamente maior em mulheres jovens, mas essa pirâmide está aumentando a prevalência em mulheres mais velhas, correto? Tanto que a vacina, inicialmente estudada de 9 a 26 anos, na bula original, hoje se está estendendo para mulheres com 45 anos. Então, as mulheres aqui presentes, que têm mais de 9 anos, que têm mais de 14 anos, que têm mais de 20, de 30 anos e que não vacinaram, pelo amor de Deus, invistam numa vacinação, correto? Ah, mas eu já tive HPV, não importa, vacine, tá? Então, está ocorrendo agora uma outra revolução aqui desse vírus, correto? Aqui uma das fotos do papiloma vírus humanos, na peri, ao redor e na pós-menopausa, correto? Então, isso está realmente acontecendo. Pô, mas ela veio falar de câncer de colo e está falando sobre HPV, não tem como falar em câncer de colo se não falar em HPV, correto? Então, como eu falei, nós temos mais de 100 tipos de HPV, com predileção para o epitélio genital e anal de homens e de mulheres. Então, nós temos hoje um aumento de câncer também em homens relacionado com HPV. Nós temos os HPVs, entre aspas, bonzinho, aqui, 6, 11, 40, 42, eles são batizados com numerozinhos. E os de alto risco de desenvolver câncer, então, oncogênicos, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, correto? Bom, as vacinas disponíveis aqui no Brasil hoje são para combater os 2 de baixo risco, que é o 6 e o 11, e o de alto risco, 16 e 18. Se eu pegar todos os cânceres de colo uterino, de cada 10, 7,5, 7, digamos assim, serão causados pelo papiloma vírus humano 16 e 18. Por isso que a vacina contempla o 16 e o 18. De cada 10 cânceres, 7 a 8 é o 16 e o 18. Hoje, já na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, enfim, sei lá, já tem no mercado a vacina nonavalente, conta 9 tipos de HPVs com potencial oncogênico. Ou seja, muito provavelmente, em algumas décadas, o câncer de colo, espera-se, sonha-se, almeja-se,
que seja extinguido. Como a gente esperou que o sarampo não existisse mais, que a paralisia infantil não existisse mais. Então, essa semana eu vi que em Israel apareceu um caso, não lembro exatamente, eu vi a matéria, mas não lembro exatamente, de sarampo, correto? Então, nós estamos, assim, retrocedendo no momento que as políticas de vacinação são deixadas de lado. Em momento de fake news, em momento de loucura geral, e que crianças não estão sendo levadas pelas famílias para fazer o calendário vacinal. Então, é muito complicado isso, é uma coisa que me preocupa muito enquanto médica, enquanto professora universitária. Então, nós temos o HPV 6 e 11, que é de baixo risco para câncer, e o de alto risco, todos esses aqui da linha de baixo, principalmente o 16 e o 18, tá? É com certeza, tá? O câncer de colo é a neoplasia ginecológica mais frequente no mundo. Vocês conseguem ver essas fotos aqui? Tá. Essas fotos são fotos que assustam, que criam um estigma social, que a mulher vai ficar assustada, e o homem, muito provavelmente também, porque elas são feias. Mas elas são feinhas, gente. Mas elas não são ruinzinhas, tá? É o HPV 6 e 11, causador das verrugas vulvares, vaginais, na língua, na cavidade oral, perianal, no pênis, correto? Na região vulvar perineal, toda ela. Ele é chamado de condiloma acuminado, porque são côndilos pontudos, correto? Então, ou se fala como em couve-flor, né? Então, são verrugas pontudas, tá? Elas são feias, elas estigmatizam, mas elas não causam câncer, correto? Mas elas realmente criam um desconforto muito grande. Então, hoje nós temos a vacina tetravalente, que vai proteger dessas verrugas, e também vai ter o 16 e o 18 associado. O HPV de alto risco, e lembrando que é todos esses aqui, mais precisamente o 16 e o 18, vai ser agente causal do câncer de útero, de vulva, vagina, ânus, pênis, correto? Quais são os fatores de risco? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Não está ecoando nada? Tranquilo? A precocidade da atividade sexual, né? E hoje nós estamos vendo meninas de 16, 17 anos já tendo o segundo filho, correto? Não é nem mais a gravidez na adolescência, mas a reincidência da gravidez na adolescência. Multiplicidade de parceiros, promiscuidade do parceiro, tabagismo, multíparas, muitos filhos, baixo nível socioeconômico cultural. Eu tenho uma profunda tristeza quando eu falo baixo nível socioeconômico cultural. Pobres, né? Pobreza de comida, pobreza de intelectualidade, de entendimento, de acesso à educação, acesso aos meios de saúde. Então, isso é muito triste, tá? A concomitância com outras ISTs, clamídia, HIV, tricomoníase, nutrição e higiene inadequadas, então nós vamos ver aqui baixo nível socioeconômico, álcool, imunossupressão. Então, por exemplo, é muito comum aparecer essas verrugas na gestação. Há que se ter muito cuidado com isso, o profissional da saúde tem que ter muito cuidado, porque não significa que houve um relacionamento extraconjugal de um dos parceiros quando aparece isso na gestação. Acredita-se que de cada 10 pessoas, cerca de 8 já tiveram contato com HPV, correto? Nem todas vão apresentar essas lesões e nem todas vão ter câncer. Porque se você tem uma imunidade adequada, as suas defesas, você entra em contato com HPV, mas o seu colo do útero, que é um dos órgãos-alvos, falando aqui nas mulheres,
vai ser capaz de dizer, show, lixo, eu não te quero, minha imunidade está boa. Agora, se esse colo uterino, tá? Se esse colo uterino for como esse, tá? É um colo avermelhado, um muco estranho, irritado, esse colo pode ter aí um protozoário, que é a Trichomonas vaginalis, pode ter uma outra bactéria, que é clamídia. Então, esse epitélio, esse tecido, ele não está com a sua imunidade legal. O HPV chega aí e tem um priminho ali, o Trichomonas, a clamídia, é um prato feito, eles se ajudam. É diferente de eu ter um colo como esse aqui, um colo rosado, um muco cervical claro. Aqui eu tenho uma discreta epidemia, mas isso aqui não é patológico, e tenho aqui um muco também limpinho, diferente desses outros colos, correto? Então, se eu tiver uma boa imunidade, eu não vou desenvolver nem isto aqui, nem as lesões, as displasias, as lesões pré-neoplásicas que poderão causar depois ou desenvolverem um câncer de colo. Na gravidez, a mulher tem, vocês viram aqui que se escreve uma imunopatia. Não é que a grávida é uma imunodeprimida, tem uma queda na sua imunidade. Não é exatamente isso. Nós falamos que a grávida ela é imunomodulada, é como se ela fechasse um olho, correto? Porque 50% do material genético do feto é hostil ao material da mãe. Para a mãe não rejeitar esse feto, a imunidade dela fecha um olho. Estou fazendo até uma comparação assim, um pouco mais, não é técnica, mas é mais ou menos isso, correto? Então, na gravidez, você tem uma imunomodulação. Pode fazer com que na gravidez, aliado aos fatores de aumento da vascularização, da irrigação, a questão hormonal, apareçam condilomas na mulher grávida. É uma coisa impressionante, porque às vezes você trata, cauteriza e eles voltam, etc, etc. O neném nasce, dali um mês ela vai fazer uma consulta e acabou com tudo, porque a sua imunidade já está competente novamente. Assim como nos períodos de estresse. Anticoncepcional é uma discussão muito grande, tá? Mas talvez nos de alta dose que não se usam mais, que são os anticoncepcionais que as nossas avós usavam, de 50 microgramas de etinil estradiol, tá? Então, essa introdução, essa fala que eu fiz foi para dizer: câncer de colo uterino tem um agente causal, o papiloma vírus humano. Todo HPV dá câncer? Não. Mas todo câncer tem HPV? Tem. Esses malzinho aí, o 16, 18, 31, 33, 35. Tá? E aí, é o chavão atual, vacinas salvam vidas, né? E o Sistema Único de Saúde, que eu sou apaixonada e trabalho nele desde 1989, que grande maioria talvez daqui não era nem nascido, tá? Graças ao Sistema Único de Saúde, né, nós temos hoje no Brasil, tá, a vacina tetravalente para o HPV, essa é a fotinho original, vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18, tá? Então, ela vai proteger dos 6 e o 11, que vão causar isso, porque é desconfortável, e vão proteger o 16 e o 18. Essa vacinação, então, hoje está disponibilizada para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14, em esquemas de 2 doses com intervalo de 6 meses. Quando começou a surgir a vacinação, ela era em 3 doses, mas ao longo do tempo, as pesquisas, enfim, se mostrou que a proteção e a eficácia com 2 doses seria suficiente, tá? Então, 2 aplicações com intervalo de 6 meses. Quem vacina? 9 a 14 anos, meninas, e meninos de 11 a 14. Isso é acesso universal. Por que meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14? Idealmente, antes do primeiro contato sexual, com certeza, tá? Então, por isso, meninas pré-púberes, né? Pré-menarca, pré-primeira menstruação.
Nas pacientes com diagnóstico de HIV, de 9 a 26 anos é disponibilizada e 3 doses aí, tá? Pessoas de alto risco, por exemplo, transplantadas, transplante renal, por exemplo, na faixa etária de 9 a 26 anos também é disponibilizado pelo SUS 3 doses. No privado, tá? Não no SUS. No privado, você consegue fazer a vacina quadrivalente até os 45 anos para mulheres e homens até 26 anos. Então, eu repito sempre, eu falo isso em aula sempre. Se você tem entre 9 e 45 anos e não vacinou, vacine. É um investimento em você, correto? É uma prevenção. O preventivo de câncer é uma prevenção secundária. A prevenção primária, a primeira, a número 1 para o câncer de colo é a vacinação, tá? Isso é fundamental. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de colo uterino, não assusta que tem 38 slides, que tem um monte de foto, tá? Tudo que eu vou falar é do manual do Instituto Nacional do Câncer, é o manual do Ministério da Saúde, correto? Tá? Então, hoje no Brasil, no Sistema Único de Saúde, é preconizado o rastreio para câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos. De 25 a 64, se você tiver 2 exames consecutivos, por exemplo, a Sara, 25 anos, fez o preventivo, deu normal. A Sara, vou pegar você de exemplo, 26 anos, faz o segundo exame. Ela só vai precisar fazer aos 29 anos. E de 3 em 3 anos consecutivamente. Vocês entenderam? Porque se sabe que uma lesão para evoluir de uma displasia, que é uma alteração lá a nível celular leve, demora-se no mínimo 5 anos. Vocês entenderam? Então, por isso que o rastreio se faz assim. Aqui é uma foto que eu peguei do INCA, agora de 2021, mostrando as taxas, né, de câncer de colo para cada 100 mil mulheres no ano de 2021. Nós aqui, ó, Santa Catarina está no lilás, assim, mais clarinho, né? Então, na campanha, né, do Março Lilás, em torno de 5 a 12 casos para cada 100 mil mulheres para o ano de 2021, correto? Mas, porém, contudo, embora, todavia, entretanto, já tem vários trabalhos, indicadores do Ministério da Saúde, do governo federal, mostrando que, com a pandemia, houve um decréscimo absurdo do número de mulheres que procurou para fazer exame de colpocitologia ou preventivo do câncer de colo uterino. Que não procurou, ou que procurou e não foi atendida porque não estava sendo feito, né? Porque foi o caos, a loucura total, né? Então, nós temos aí, muito provavelmente, taxas que vão aumentar. Nós estamos num momento, assim, bem estressante, preocupante da saúde como um todo no Brasil, né? Aqui desconfigurou. Se eu pegar a prevalência, a incidência de câncer, o pessoal da bioestatística não me xinga que eu estou usando as palavras, talvez aqui um pouco errado, ou bem errado, mas tudo bem. Excluindo os tumores de pele não melanoma, tá, que é o mais frequente, o câncer de colo uterino é o terceiro mais incidente entre mulheres. Então, é absurdamente incidente em nível de Brasil, tá? No ano de 2021, se esperou, nos dados do INCA, 16 mil casos novos, 15 casos para cada 100 mil mulheres. Aqui a gente falou que Santa Catarina está aqui, ó, de 5 a 12, né? Então o INCA está prevendo 15 para cada 100 mil. Na região sul, ele ocupa a 4ª posição. E a mortalidade, 6 mil mulheres para cada 100 mil por ano. Isso é muito alto, gente. E não só isso, como médica eu falo para vocês, é muito triste uma mulher morrer de câncer de colo uterino, sendo que existe
uma vacina que vai prevenir, correto? Porque não vai deixá-la desenvolver o câncer. Ah, ok, Adriana, mas a vacina dos últimos 20 anos para cá, perfeito? Ok, concordo com isso. Isso vai ter um impacto geracional daqui 10 anos, 20 anos. Mas o exame de coleta de prevenção do câncer ginecológico tem uma acurácia, uma capacidade diagnóstica de 95%, mais ou menos. Eu estou falando algumas taxas que não são exatamente assim, mas eu estou arredondando algumas coisas. Que é simplesmente ir no médico e na enfermeira, correto? No enfermeiro, na médica, no médico, na enfermeira, no enfermeiro, e coletar uma colpocitologia, correto? Então, saber que isso não está sendo feito é muito triste, né? A proporção de mulheres que não fizeram o exame por não acharem necessário é em torno de 45% nessa pesquisa que foi feita em 2019. Mulheres que nunca, provavelmente, fizeram o exame. Observem aqui, 45% não acha necessário, 14% não foi orientada, 13% tem vergonha, ou não teve relação sexual, ou o serviço de saúde é longe. Enfim, uma série de causas aqui, enfim, uma série de coisas. São vários detalhes, é impossível aqui a gente falar, entendeu? Mas é assustador o câncer de colo uterino ainda no Brasil hoje, né? Como médica, eu vou dizer uma coisa para vocês. É triste, né? Eu trabalhava num hospital que tinha uma rampa de acesso à área de ginecologia e obstetrícia. Eu nunca me esqueço que um dia eu disse para uns acadêmicos: alguém está com câncer aqui, porque cheirava mal, cheirava muito mal. O câncer de colo uterino avançado, a flora vaginal ela é composta de bactérias anaeróbicas, na sua maioria, então tem um cheiro muito desagradável. A pessoa sofre, tem dor. É revoltante ver isso, vocês entenderam? Então, eu considero que eu falo isso para os acadêmicos, né, e falo isso para os nossos estudantes, porque na formação médica se vê muito o prédio espelhado, né? Se vê muito consultório chique, se vê muito o hospital de ponta, né? Beleza, é lindo. Eu própria fiz residência num dos hospitais mais maravilhosos, talvez, da América Latina, que é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né? É um paraíso, é uma coisa fantástica, correto? Mas o mundo é diferente, correto? Nós temos, a nossa população é carente. A questão da educação em saúde, da educação sexual, da prevenção. Então, é uma medicina não preventiva. O que nós estamos falando aqui é alguma coisinha de prevenção, que é, por favor, se vacinem, tá? Fazer o preventivo é importantíssimo. Vacina não te exime de fazer o preventivo. Mas, pelo amor de Deus, todas aqui têm um nível, uma educação, curso superior, segundo grau, sei lá, mestre, doutoras, profissionais, mas não dá para a gente continuar ignorando essas mazelas, essas tristezas, né? Hoje eu atendi uma menina de 16 anos do Pará, está aqui com a mãe, ela está fazendo pré-natal porque ela está com sífilis, tá? E hipotireoidismo. E ela estava tomando 25 microgramas da levotiroxina. Ela tem que aumentar para 50. Mas ela tem uma quantidade de levotiroxina de 25 microgramas. E aí eu disse para ela, olha, eu estou aumentando a tua dose para 50. Mas como você tem de 25 em casa, você pode tomar quantos comprimidos? Ela parou e disse assim, 1. Aí eu disse para ela, mas olha, você tem que tomar 50. Você tem um monte de comprimido de 25. Quantos você pode tomar? E ela não conseguia entender que eram 2 comprimidos que ela tinha que tomar. E estudou até a 7ª série.
Ou seja, o nosso analfabetismo funcional é uma coisa absurda. Eu falava isso para os acadêmicos. Tem que explicar, falar, desenhar, traduzir, né? Porque é isso, é isso. Me perdoem que eu divago um pouco, mas, enfim, quem me conhece sabe como é que eu sou nesse aspecto. Por que não rastrear antes dos 25 anos? Aqui, provavelmente, vocês fizeram preventivo com 16, com 18, ótimo. Na rede privada, você consegue fazer isso. Mas nós temos que entender que são políticas públicas embasadas em ciência, né? Nem sempre elas são, né? Mas se espera que seja. E aí, o que acontece? Nós temos uma prevalência elevada de infecção pelo HPV aqui dos 15 aos 25 anos. Porém, ele clareia, ele limpa, ele encontra um epitélio ok, forte, resistente, que ainda não está detonado com outras infecções. Então, ele clareia a infecção, ele limpa, ele expulsa a infecção. Você começa a observar que as NICs, que são lesões pré-neoplásicas, a NIC 1, 2 e 3, você começa a apresentá-las a partir dos 25 anos. Então, isso não é no Brasil, isso é no mundo, são pesquisas, é ciência, enfim, é tudo aquilo que está no patamar de uma universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui nós estamos fazendo uma atividade de extensão, talvez, de ensino, talvez, né? Que seja o quê? Esclarecer, conversar sobre isso. Por isso que o protocolo hoje é dos 25 aos 64 anos. Então, são vários Brasis aqui que tem outras referências, mas é tudo INCA, Organização Mundial da Saúde. Repetindo, a realização de colpocitologia hoje na rede pública é em mulheres de 25 a 64 anos. Tendo 2 exames negativos, normais, passa-se a fazer a cada 3 anos, correto? Após 2 exames anuais consecutivos negativos. Suponha que eu, com 64 anos, nunca me submeti a um exame de preventivo. Eu tenho que ter pelo menos 2 com intervalo de 1 a 3 anos. Se eu tiver 2 e deu normal, eu posso parar de fazer o rastreamento depois disso, correto? Então, são algumas recomendações. Ok, no outro serviço você faz abaixo disso. Ok, tem lesões NICs em mulheres abaixo de 25? Sim, mas a prevalência disso, se comparado com a grande população, não justificaria fazer em todas as mulheres, correto? Para esclarecer mais um pouco, e se ela se perdeu? Ela não lembra se fez com 26, com 28, começa do zero. Tem que ter 2 exames consecutivos anuais para fazer de 3 em 3 anos. Se estiver grávida, ela pode fazer, não há contraindicação. Se ela for virgem, depende aí da definição de virgindade. O que se quer dizer aqui significa sem nunca ter tido uma penetração vaginal, quer seja uma relação homem-mulher, ou quer seja uma relação afetiva mulher-mulher, sem penetração de instrumentos, por exemplo. Se ela usou brinquedos, instrumentos, etc., ela entra no protocolo que tem que fazer. E aí é um cuidado que tem que se ter, né, na população de mulheres que têm relacionamento com mulheres. Tá? Elas também têm que fazer estes exames. Elas também precisam fazer o exame de prevenção do câncer ginecológico. Elas tiveram uma relação, ou ela já teve uma relação com um homem no passado, ou ela tem relação com mulheres, mas relação que usam objetos, e você pode aí ter transmissibilidade do HPV também, certo? Então, tem que ter todo esse cuidado. Mulheres que não têm útero, e aqui se fala não tem útero como um todo, o corpo e o colo, não tem colo do útero, por patologia benigna. Por exemplo, 38 anos, teve um mioma e retirou todo o útero. Todo o útero, que eu digo, corpo e colo, não precisa mais fazer preventivo. Porém, se ela teve uma esterectomia subtotal, ficou o colo, continua fazendo o exame de prevenção de 2 em 2 anos, dos 25 aos 64 anos.
Se ela teve uma patologia maligna, o próprio CA de colo, um CA de endométrio, sabe o que eu quero dizer? Câncer. Ela vai ter que entrar no protocolo de continuar fazendo. Tudo ok, pessoal? Tranquilo? Já vai quase 1 hora, mas já estamos lá. Bom, o exame de prevenção do câncer de colo uterino, exame preventivo, exame de rastreamento do câncer ou exame de Papa Nicolau. Papa Nicolau, na verdade, foi quem descreveu uma das técnicas de avaliar e ficou como exame de Papa Nicolau. Hoje nem se usa a técnica de Papa Nicolau, se usa um sistema que se chama Bethesda, um outro sistema, mas ficou sacramentado esse exame. Utiliza-se o espéculo, a espátula para coletar material da parte externa do colo, essa escovinha para coletar a parte interna do colo e a lâmina onde vai se identificar o número desse exame, enfim, e vai colocar o material aqui. Gente, é um exame extremamente barato, é um exame extremamente acessível. As pesquisas feitas no Instituto Karolinska, que estudou muito câncer, as mulheres recebiam um kit em casa e elas faziam um raspado do canal vaginal. Porque se tiver alguma lesão, obviamente vão ter células no canal vaginal, correto? Tá? Claro que é melhor a acurácia se você enxergar o colo, ir lá e raspar. Mas faziam em casa, vocês entenderam? E mandavam essa amostra, tá? Esse exame, para fins de exame de coleta de preventivo, não se usa lubrificantes, não se usa vaselina, não se usa géis. No máximo, você molha o espéculo com água ou com soro fisiológico, tá? Em mulheres jovens que têm uma boa lubrificação vaginal, você pode introduzir o espéculo e a própria secreção do introito vaginal lubrifica e te permite introduzi-lo sem desconforto, correto? E o objetivo desse aparelho do espéculo é abrir o canal vaginal, porque o canal vaginal ele é uma cavidade virtual, as paredes estão aderidas e você vai, então, como espéculo, abrir. O objetivo desse exame, então, é mostrar o canal vaginal, as paredes vaginais, o fundo aqui do colo, a parede anterior, e avaliar esse colo. E com esta espátula, eu vou fazer um movimento de 360 graus, eu vou raspar. Às vezes, no período pré-menstrual, pode sangrar um pouquinho. E com essa escovinha, eu vou pegar o material de dentro do colo da endocérvix. Aqui mostrando um colo de aspecto normal, um muco claro e hialino, um muco pré-ovulatório normal. E aqui mostrando lesões no colo que podem ser um câncer, tá certo? Bom, o exame de rastreamento a nível secundário é o preventivo. O exame primário, ou melhor, a atenção primária é, na realidade, a vacinação, correto? Mas, frente a um preventivo alterado, não são todas as alterações, tá? Não são todas as alterações que vão fazer colposcopia. Mas, para o diagnóstico do câncer ou lesões pré-câncer, as NICs, é um tripé. Citologia, que avalia a célula, a colposcopia, que com uma lente de aumento, o profissional vai ver estas lesões com mais clareza. Aqui, por exemplo, uma imagem de colposcopia, onde se vê aqui vasos dilatados, tortuosos, correto? E vai fazer testes usando um ácido acético, que vai te guiar para a biópsia. A biópsia é tirar o tecido. Toda célula eu tenho que confirmar se é realmente uma lesão de câncer com o tecido, com a biópsia. Então, eu tenho um tripé no diagnóstico do câncer de colo uterino. Aqui tem, não é bem o foco, mas o que se faz frente aos achados, tá? Em outro momento a gente pode discutir, porque isso é uma coisa mais que o médico, enfim, da enfermeira vai fazer aqui o protocolo também, tá? Bom, estou me encaminhando para o final, né? Só recapitulando que essa discussão, quando foi ver, Márcio Lilás, câncer de colo uterino.
Não há como falar em câncer de colo uterino se nós não falarmos em evitar o câncer, que é a vacinação, correto? Resgatar, estimular, né? A pessoa, mas a vacina, eu até procurei pesquisar, hoje liguei para uma clínica, não consegui falar, eu trabalhei das 7 ao meio-dia e das 13 até agora, 18h30, aqui na Clínica da Mulher, eu trabalho com gestação de alto risco, e eu liguei 3 vezes numa clínica aqui e acabou que eu não consegui falar. Mas até um tempo atrás era, sei lá, R$ 1.200 ou R$ 1.500. É caro, eu não estou falando que é isso mesmo, viu, gente? Depois a gente pode até pesquisar e passar essa informação correta. Mas, é caro. Aí a criatura vai lá e compra uma bolsa, tá? Então não compra uma bolsa, entendeu? E divide aí, faz no cartão, correto? E te programa para te dar de presente uma vacina. Porque se você não é mais uma menina, nós todas somos meninas, né? Mas de 9 a 14, nós não vamos conseguir fazer pelo SUS. Nem os meninos aqui presentes, de 11 a 14, também vão conseguir fazer. Passou dos 14 aninhos, vai ter que fazer no privado. Os homens têm que vacinar, porque o homem vai transmitir, correto? E o homem vai desenvolver um câncer de pênis, o que é um grande problema também. E como consideração final, escolham a cor que quiserem, o sabor que quiserem, mas utilizem preservativo nas relações sexuais. Ao longo dos anos, a gente vai adquirindo algumas coisas, por exemplo, todas as gestantes eu falo para usar preservativo durante a gravidez, porque ela não é que o parceiro vai ter uma relação, não é isso, é que ela está mais sujeita a ter infecções mesmo. Não seria eu se eu não falasse do SUS, que eu sou apaixonada pelo Sistema Único de Saúde. Agradeço em 1988 aqueles que lutaram pensando nesse SUS, né? Como eu sou uma apaixonada pela universidade pública, né? Eu só estou hoje aqui falando para vocês porque o meu pai, analfabeto, me deu, no trabalho dele, a oportunidade de estudar numa escola que eu consegui entrar numa universidade pública. Então, eu me emociono e sou uma apaixonada pelas instituições públicas, correto? Pelo Sistema Único de Saúde, no curso de medicina, eu falo, né? Sábado eu falava para os acadêmicos que vão formar esse ano, retribuam o que vocês ganharam, né? Eu ganhei uma universidade. Então, hoje, é um prazer para mim estar falando para colegas, homens e mulheres. O Zé Gotinha é meu ídolo, correto? O Zé Gotinha hoje tem família, já tem a avó do Zé Gotinha, a mãe e tal. Vacinem as crianças, se vacinem, procurem ter o seu calendário vacinal. Nós estamos aqui com HPV e aqui nós estamos o SARS-CoV-2, né? E todas as suas mutações, né? Eu tenho uma ex-aluna que hoje mora em Xangai, né, na China, e que está compartilhando no seu Instagram, chama Michele Ocano, Xangai está em lockdown, né? Então, eu não vou tirar a minha máscara e eu não tiro a minha máscara, tá certo? Não vou tirar, é um acessório que durante muito tempo eu vou utilizar, é o que eu penso, correto? Muito obrigada a todos, desculpa, foi 7h30 ou 1h30, correto? Enfim, era isso, não sei se era isso, entendeu? Vocês me perdoem se não era isso, tá? Mas foi isso que eu preparei. E muito obrigada, professora Débora, a diretoria de Sara. atenção, né, da saúde do servidor, nós trabalhamos sempre em conjunto, em grupo, e agora com a Laçan, né, prof? Isso, a professora Maíra. Foi com o apoio de vocês que a gente conseguiu hoje prestigiar esse grande evento. Eu agradeço imensamente em nome da DAS e em nome da Progesp e até da universidade, assim como a professora colocou, né? A gente teve a oportunidade hoje de ouvi-la por tudo que a prof passou para estar hoje aqui, né?
Então, a gente tem somente a agradecer. A gente sabe que a rotina da prof também é bem corrida, né? E a prof disponibilizou todo esse tempo, tanto para montar a apresentação, como para estar aqui hoje e falar para nós, dar essa aula, né? Porque eu considero uma aula. Algumas coisas mais técnicas que talvez servidores não tenham tanto contato no dia a dia, mas foi muito esclarecedor e necessário, né? De certa forma, algumas falas e algumas imagens que chocam, às vezes são necessárias para atrair mais a atenção das pessoas e entender, ter consciência do quão é grave, né, esse problema. Eu só tenho a agradecer. Não sei se tem alguém que tem interesse ou tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, tem interesse em questionar a professora. Eu vi que tem perguntas aqui, se as pessoas pudessem falar, eu acho que é legal, que a gente pode, enfim. Aqui no grupo, né? Aqui no bate-papo. Prof, se você quiser, eu posso ler a pergunta e se a pessoa não quiser abrir a câmera ou Tranquila. fazer a pergunta. Então, aqui da Thaís Machado, ela gostaria de saber como proceder à coleta do preventivo em mulheres que possuem vaginismo ou endometriose e possuem dor em alta intensidade. Como o profissional auxilia nesses casos? Eu acredito que seja uma aluna, né, prof? É uma pergunta bem específica, se a prof puder trazer para nós. Então, é um desafio, correto? É um desafio, né? A mulher que tem endometriose, né? Lembrando, o que é endometriose? Endometriose é o tecido interno do colo, o tecido de dentro, né? Isso aqui é endométrio, é a camada interna do útero, correto? Por vários fatores, enfim, esse tecido pode se localizar no ovário, na tuba, aqui no colo, no canal vaginal, na bexiga, no pulmão, tá certo? E a característica é dor, né? Dor pélvica importante, uma chamada dismenorreia muito intensa, tá? Primeira coisa, né? A conversa, a confiança, né? Quem perguntou é Thaís, é isso, né? Então, há que se ter empatia, troca, conversa, tá? Não é se chega lá no primeiro contato, eu vou coletar um preventivo, né? Então, quer dizer, falar para o profissional, né, que você tem este problema, né? E há várias coisas, por exemplo, você pode. Lembra que eu falei que houve uma pesquisa no Instituto Karolinska, que as mulheres recebiam tipo um cotonete, estou exemplificando, para colocar na vagina. Então, se você não consegue ir no profissional e colocar um espéculo na primeira vez, você pode ir no profissional e ele colocar um cotonete na sua vagina, entendeu? Quer dizer, você vai se preparar, talvez você não vai ter dor com cotonete, correto? Pode fazer um raspado. Por exemplo, em virgens, é possível fazer um exame, quem tem ímen íntrigo, sim. Você pede para ela fazer força, quando ela faz força, o orifício menal abre. Você pode coletar com um cotonetezinho, o introduzir na vagina. É como se faz, por exemplo, o exame em crianças, menininhas, né? Às vezes vai fazer pipi, vai fazer xixi, não seca e correndo, aquela coisa toda, e pode ter uma vulvovaginite. E às vezes você quer fazer uma coleta para fazer uma cultura. Então, vai com a mãe conversa, tá junto, tudo com muita naturalidade, né? Sem vendas, né? Lembrando que nós somos seres que procriam com sexualidade, que não tem feio, não tem. Né? Então, de uma forma tranquila, a mamãe toca na criança, a mamãe afasta, ou o papai afasta as perninhas, e a gente pega. Já aconteceu de eu pegar a mão da mãe com o cotonete, fazer e coletar. Da mesma forma, a mulher que talvez tenha vaginismo ou endometriose, pode ser uma primeira forma de você fazer uma avaliação. Claro que não é ideal, porque eu não estou raspando aqui o material do colo, mas eu estou pegando o material que está aqui no canal vaginal. Se realmente a pessoa tiver uma lesão, provavelmente você vai ter células aqui. É uma possibilidade. Prof, então, Professora Adriana,
Aqui é a Oi. Prof. Débora. Eu não consigo abrir minha câmera, eu não sei o que aconteceu. Ok. Mas gostaria imensamente de agradecer a sua participação, a sua palestra. Foi muito enriquecedora. Gostaria de imensamente agradecer de verdade, em nome da DASE, no meu nome também. Agradecer a professora Maíra por ter nos colocado em contato com a Laçã e por vocês terem aceitado esse momento. E eu tenho uma pergunta, que ela mais simplória, né? Não sou da área da ginecologia, né? Mas assim, ó, você falou por várias vezes em relação à vacina do HPV para a população que já é sexualmente ativa. Então, só para deixar mais claro, assim, de novo, né, para todos os colegas, então, por exemplo, uma pessoa que já tem 35, 40, 45 anos, ela poderia, então, sim, estar tomando a vacina para o HPV. Seria interessante que ela, Não, então, fizesse? não só poderia, como deve, tá? Como deve, porque Certo. olha aqui, ó, a prevalência do HPV está aumentando na peri e na pós-menopausa. Então, ela largou a vacinação hoje, né? Alargou a vacinação com 45 anos. Eu penso que num futuro, e num breve futuro, isso vai se estender mais ainda, Débora. Correto? Outra coisa que eu tenho que deixar claríssimo: E ter aí, vacinado não te exime de fazer preventivo de câncer em- no protocolo de 25 a 64 anos, 2 exames. Um exame a cada 3 anos, se 2 anteriores negativos, isso correto? aí, essa era a minha próxima pergunta. Então, por exemplo, uma mulher que tem o preventivo negativo, ela faz em um ano, pode ficar até 2 anos sem fazer o preventivo. Aí, num terceiro ano, que ela faria novamente. É isso? Isso. Então, ela fez com 28, fez o primeiro preventivo com 20, não primeiro, fez um preventivo com 28, faz outro com 29. Ela pode fazer daqui 3 anos novamente, correto? Perfeito. E Certo? daí, independente do preventivo negativo, ela deve sim fazer a vacina se ela tiver Sim. E poder outra coisa, aquisitivo para isso, porque a gente sabe que o valor, né, ele é um pouco mais alto, né? mais alto. Mas, por Uhum. exemplo, já teve HPV, eu posso, deve, você entendeu? Deve. A vacina estimula a imunidade, ela protege, ela diminui a chance de você desenvolver displasias, mesmo que você já tenha tido contato com a HPV 16 e 18, entendeu? Não resta dúvida a proteção que você tem com a vacina. Não, eu acho perfeito deixar isso bem claro, né? Porque daí muitas pessoas que talvez aqui estejam não sejam da área da saúde, então é bem importante divulgar essa informação e enfatizar a importância da vacina nesses casos, né? Que muitas Uhum. vezes as pessoas nos perguntam, então é bom a gente até saber como orientar nesses casos. Então, muito obrigada por toda a informação. Não sei se mais algum colega tem alguma pergunta para a professora. Eu peço desculpas se não sei, talvez não ter sido técnica, enfim, eu fiz uma coisa mais, enfim, para Foi nós perfeito, conversar. professora. Imagina, Tá? capaz, eu só quis deixar só claro para enfatizar mesmo essa Não, questão da sim, sim. vacina, para deixar bem claro o quão importante é essa questão, né? E eu acredito que foi realmente muito esclarecedor, prof, porque não surgiram as dúvidas. Acredito que muitos são alunos também, já têm um certo conhecimento e já tem, talvez, a aula, a prof já tenha trago, mas para mim, que não sou da área, assim, eu coloco a minha posição, que foi muito importante. É uma coisa que eu acredito que possa gerar até mais ações de promoção, até partindo de nós aqui da DAS e em apoio com a professora, o curso de medicina, da enfermagem, da Laçã, porque talvez é uma coisa pouco comentada. Eu vi alguém escrever ali no grupo também que devia ser feito mais, investir mais na propaganda, na fala em escolas, mas eu acredito que até dentro da própria universidade, ou para nós, enquanto servidores, também é interessante ser divulgado mais. A gente pode até pensar em mais ações a partir disso, né? Porque são temas que são pouco tratados realmente e talvez pouco abordados com tanta intensidade.
Eu acho que vai ser bem interessante a gente parar algum momento para discutir isso novamente, né, prof? A Lazan, a professora Maíra, não sei se a professora Maíra está aí, toma a liberdade de chamar Maíra, né, uma amiga. Agradeço muito a oportunidade que a Maíra me deu em relação à Lazan, nem sempre eu consigo participar em função das atividades todas, mas sempre que eu posso eu participo, porque eu tenho um carinho imenso e é muito bacana o trabalho que é feito. A gente tem que começar na casa da gente, e a Universidade Federal da Fronteira Sul é a nossa casa. Então, assim, parabenizo vocês, professora Débora, Sara, toda a equipe, enfim, da área. Mas, por exemplo, né, a prevenção de ISTs. São professores universitários, doutores, pós-doc, doutoras, pós-doc, técnicos, não sei o quê, parari, parará. Hello, baby, nós estamos com IST em todas as classes sociais, correto? Tá? Sífilis tem dentro do HRO e dentro do Hospital da Unimed, correto? Sífilis tem no consultório privado e dentro do consultório lá da EFAP, né? Então, vamos na nossa casa, vamos investir, pesquisa, olha, você faz pesquisa de ST, seus exames, seu calendário vacinal tem dia, sua antitetânica tem dia, sua febre amarela, a sua vacina da gripe, a sua vacina da Covid está em dia, pelo amor de Deus, né? Então, nós temos que estimular isso dentro da nossa casa, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, nas suas diferentes rincões, né? E eu estou vendo aqui o nome do professor Antônio Andrioli, eu não sei se ele está aqui, mas eu agradeço muitíssimo sempre ao professor Andrioli, porque eu sou relativamente nova na UFFS, em termos de 2018, que eu fiz o meu segundo concurso, né? Eu fiz o primeiro em 2015, não assumi, depois entrei em 2018, mas sou eternamente grata em todos os fóruns, eu procuro dizer isso, porque eu participei dos primeiros discussões do GT de criação do curso de medicina. Então, sábado, professor Andreoli, nós nos reunimos para uma sessão ali na reitoria, né, no Bom Pastor, para a segunda turma, T2, que está formando em medicina, né? Eu tive o privilégio de ser uma das professoras homenageadas, a turma a professora Thaís Elô, né, nossa coordenadora, e eu fiquei assim, extremamente feliz de estar lá, e eu disse para eles que a primeira vez que eu entrei nas dependências do Bom Pastor foi em 2013, onde se discutia a criação desse curso, por pessoas que muitas vezes sequer tiveram a oportunidade de estar dentro de uma universidade pública, né? Como meu pai nunca teve essa oportunidade, nem minha mãe, nem a grande maioria da minha família. Então, eu agradeço muito ao professor Antônio Andrioli por essa oportunidade de eu estar aqui hoje, também falando. Muito obrigada, professora Débora, senão eu sou meio prolixa, né? Já vou eu falando, né? Mas é que eu empolgo. Não tem problema, professora. Então, eu acho, pessoal, que se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, agradeço novamente todo o seu momento, despendendo o seu tempo para vir falar conosco e trazer tantas informações valiosas. Sou extremamente agradecida. Muito obrigada. Agradeço também a participação de todos aqui presentes. Nós deixamos ali no chat, então, o link da lista de chamadas. Se alguém não preencheu, por favor, coloque os seus dados ali, para que então vocês possam receber o certificado. No mais, acredito que seja isso. Peço desculpas por minha câmera não estar abrindo, não sei o que houve de fato aqui com o meu celular. E o meu notebook ficou na universidade, saí às pressas e meu notebook acabou ficando por lá. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a tua participação, professora Adriana. Então, em nome da diretoria, agradeço e desejo uma boa noite a todos. Se alguém mais quiser agradecer, fique à vontade.